Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Todos estão me ouvindo? Todos me veem também, por favor? Sim? Então tá ótimo. Pessoal, o áudio tá bom para vocês? Estão ouvindo bem? O áudio, para quem está acompanhando pelo Meet, pelo WhatsApp também? Tá? Todos, beleza, perfeito. Então tá bom. Por enquanto nós temos 12 pessoas aqui no Meet, no WhatsApp eu vi que tem umas 7 ou 8 pessoas. Tá? Então, o pessoal vai entrando ainda aos poucos, tá? Sem problema algum, tá? Pessoal, eu vou projetar minha tela aqui já, vou dar uns recados para vocês, tá? E a gente já começa, tá bom? Todos conseguem ver minha tela, os meus slides? Se puder falar aí pelo áudio sim, ou dar um ok no chat, por favor. Fico contente. Tudo certo? Então tá bom. Eu vou fechar aqui minha câmera para a gente melhorar um pouco o sinal, né? Choveu hoje. Vou fechar minha câmera aqui e depois de volta aqui daí, tá? Vamos lá então. Pessoal, o tema da nossa aula hoje, a gente vai falar um pouco sobre a ideia empreendedora, a mentalidade empreendedora e a criatividade, tá? Nós vamos continuar aquela atividade que eu pedi na aula passada, tá? Na qual eu pedi para vocês, fazerem, né? E a gente vai dar uma continuidade nessa atividade, a gente já vai entrar em algumas ferramentas hoje também, tá ok? Eu não vou ser muito extenso, tá, pessoal? Eu não vou tomar tempo de ninguém, porque é sábado, né? Então, geralmente o pessoal está um pouco cansado aí, final de semana, essas coisas aradas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser bem breve, rapidamente, para a gente não tomar tempo de ninguém, tá? E a gente dá um andamento aí à disciplina, tá ok? O nosso acordo, o nosso roteiro de aula, tá? Reforçando aqui para vocês o que nós vamos abordar hoje, tá? Vou reforçar aqui o nosso acordo de convivência, atividade prática que eu pedi para vocês, que a gente fez na aula passada. E vou dar já o trabalho, que vai valer 2 pontos já para o primeiro bimestre, aí, juntamente com as demais atividades também em grupos. Hoje nós vamos definir os grupos, definir as pessoas, tá? E dar alguns recados gerais também, tá bom? Pessoal, ó, o nosso acordo de convivência, tá? As aulas começam pontualmente às 2 da tarde, vai ter às 13h40. Embora eu quisesse que fosse até às 4, mas não pode. O conteúdo é bem extenso, né? E eu até preferia que fosse um pouquinho mais tarde, mas são só 2 horas aulas, tá? Então, todas as aulas são gravadas, cruzadas no YouTube. Todos os materiais de cada aula é enviado para os representantes do curso de fisioterapia, curso de nutrição. Eu esqueci o nome dos representantes, agora vocês me pegaram, eu esqueci completamente o nome deles, mas eu mando, no final de cada aula, já mando por e-mail, já mando para WhatsApp, e já também já disponibilizo na plataforma do YouTube também, para quem quiser assistir, ou com a internet ruim, ou até no próprio WhatsApp, tá? Os grupos são abertos e fechados, no decorrer de cada disciplina, a lista de presença em cada aula, e a pesquisa de satisfação também, que muitos de vocês aí, o pessoal elogiou bastante o formato da aula, gostou, né? Alguns deram sugestões também que eu já estou implementando, então vai ser bem bacana quanto sentido a isso. Hoje encerra a atividade da aula passada. Quem não respondeu, trate de responder. Porque aqui no grupo da disciplina, acho que tem 80 pessoas, 80, 70, alguma coisa. Somente 27 pessoas responderam. Então, como eu falei, cada atividade que eu dou em aula, ele vai contar aquela pontuação de 2 pontos. Então, serão vários questionários
até as provas do primeiro bimestre, juntamente com o trabalho prático, que a gente vai definir hoje os grupos, tá? Então, 2 pontos, mais 2, 4, e a prova valendo 6. Então, quem não fez a atividade hoje, trate de fazer, porque 6 horas da tarde eu vou estar fechando já essa atividade já, e ninguém mais vai ter acesso. E hoje, Professor, pode falar. a atividade que você está falando é aquela que foi um questionário que você deu no final da aula passada sobre o conteúdo da aula, né? Isso, todo final de aula eu já divulgo a atividade avaliativa de cada aula, né? Que nem a aula de hoje. Eu já tenho uma atividade avaliativa hoje, que vai até semana que vem, prazo de uma semana. Eu sempre mando no final de cada aula e mando no grupo da disciplina, mando para os representantes, por WhatsApp e por e-mail, tá? Eu vou estar verificando se o Moodle liberou as disciplinas para mim lá. Se liberou, a partir das próximas aulas eu vou parar com o envio para os representantes e vou parar com o envio também por e-mail para os representantes. Só vou mandar para aqueles alunos que realmente não tiver acesso ao Moodle que eu vou estar mandando. A partir da semana que vem vai ser tudo pelo Moodle, até os links. Detalhe é que o link também vai ter prazo de uma semana. Então, se a pessoa fez no prazo de uma semana, ela consegue acompanhar. Tá? Agora, se, perdeu o prazo, já foi. Infelizmente é isso. Professor, Pode falar. eu não consegui acompanhar na aula passada e eu não estou achando essa atividade no grupo do WhatsApp. Eu posso mandar novamente, não tem problema não. Da aula passada eu mando. Tá bom, então, obrigada. De nada. Então, pessoal, é bom, pessoal, eu peço para todo mundo, pessoal, que acompanhe as comunicações do WhatsApp, exceto aqueles alunos que estão entrando agora, né? Então, acompanhe, qualquer dúvida que tiver, manda mensagem para mim, manda um WhatsApp para mim, que eu respondo, mando e-mail, tá? Não fique na dúvida. Se ficou na dúvida, ninguém respondeu, ninguém falou nada, pede help, né? Pede help e já fala comigo, tá? Os questionários é para responder durante a aula? Não. Tem aluno que responde no final da aula, tem aluno que faz no decorrer da semana. É conforme a sua disponibilidade e seu tempo, tá? Me perguntou aqui, Suelen, tá, Suelen? Conforme a sua disponibilidade. Se você tiver afim de acabou a aula, já quer matar tudo, responde. Ah, não, professor, eu estou meio ocupada, vou fazer durante a semana. Você faz durante a semana, sem problema algum. O detalhe é que cada uma semana, a cada aula, eu fecho, tá? Então, hoje, a aula de hoje é a segunda aula. Eu já fecho da semana passada e já abro dessa semana, dessa aula, já vai para a semana que vem. Então, tem um prazo de uma semana para vocês se organizarem aí, né? E também. O da semana passada vai ficar até hoje às 6 horas para a gente poder entregar? Isso, até 6 horas só. 6 horas eu fecho. Nada é enviado por e-mail para mim, pessoal. Nada, tá, Leandra? É tudo de forma eletrônica. Tá ok? Tudo enviado de forma eletrônica, nada envia para mim. E essa atividade, ela deve ser feita no Word ou tem algum lugar específico? É um Google Forms. Você entra lá, coloca seus dados, já responde, já vai automático. Entendeu? Já vai automático. Tá ok? Larissa Carolina, manda aqui no grupo essa mesma atividade. Tá, então vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Eu vou mandar da aula passada, no final dessa aula de hoje, e vou mandar da aula de hoje. Pode ser? Eu mando tudo hoje no final dessa aula. Pode ser? Eu mando aqui, mando no WhatsApp também. Mando tudo. Ok, professor, perfeito. Pode ser? Então Pode, tá bom. perfeito. Então, beleza. Então, assim, pessoal, é que eu não conheço, assim, eu não sei como que é o andamento da turma de vocês, tá? Desculpe, eu não sei. Não sei se... Porque, assim, eu geralmente, cada aula eu mando para os representantes e peço que ele comunique, né? Com certeza eles fazem isso, tá? Eu acho que eles fazem. Se vê que tá muito quieto, tá muito silêncio demais, levanta a bandeira, tá? Quem cala consente. Não sei se você já viu esse ditado, né? Quem cala consente. Então, tá muito quieto, pode me questionar. Professor, tem de atividade? Como eu falei, todas as aulas vai ter atividade, até a semana de provas. Assim como no segundo bimestre também. Todas as aulas vai ter, tá? Principalmente para quem não está acompanhando pelo WhatsApp, faltou hoje, ele vai entrar lá, vai ver lá no e-mail, vai ver tudo lá no WhatsApp, né? Automaticamente vai estar tudo lá, tá? Quando liberar o Moodle, vai estar tudo lá também liberado. Tá bom? Dúvidas até agora, perguntas? Toda aula eu estou batendo na mesma tecla, falando novamente, pessoal, estou sendo redundante até, mas eu tô achando melhor fazer isso. Pode falar. Eu não entendi como é para enviar.
Pode repetir? Posso? Vamos lá. Atividade avaliativa é um formulário Google Forms que eu divulgo no final de cada aula, juntamente com a lista de presença da aula. O aluno entra nesse link que eu divulgo no final de cada aula e ele faz conforme a sua comodidade, tá? No prazo de uma semana, a atividade avaliativa. Só a lista de presença que é da aula, ok? Obrigado, Stephanie. Perfeito. Pessoal, dúvidas até aqui? Pessoal do WhatsApp? Nenhuma dúvida? Os representantes estão presentes aqui na aula hoje? Sim ou não? É que eu não conheço os representantes, por isso que eu estou perguntando. Estão todos presentes? Não sei. No WhatsApp também? Pessoal de fisioterapia e nutrição? Então eles estão presentes, então eles sabem o que eu estou falando. Mas não tem problema, no final da aula eu mando novamente para vocês, tá bom? Perfeito, pessoal? No final da aula eu mando tudo, já da aula passada, da aula de hoje também, e já mando tudo. Tá ok? Beleza, vamos lá então. Pessoal, na aula passada eu pedi uma atividade para vocês, né? Essa atividade, ela não era para fazer em sala de aula mesmo, tá? Mas não precisava buscar nada na internet, copiar, colar, nada, tá? Basicamente, vocês teriam que unir essas três imagens, né? Ou associá-las de forma diferente, usando a criatividade de vocês, e montar uma história sobre o negócio da maçã, tá? Eu vi que vários alunos me procuraram no decorrer da semana, tiraram algumas dúvidas, alguns já montaram. Eu queria saber, quem está chegando à aula de hoje ou não acompanhou essa atividade, se já fizeram ou não fizeram, por gentileza. Ou quem está acompanhando pelo WhatsApp, se alguém fez, não fez. Isso que eu queria saber. Chegaram a fazer essa atividade na aula passada? Maravilha. Larissa, Sim. Quem mais fez? Suelen, Davi. Pessoal do WhatsApp também. Leandra. Tá ok. Então, maravilha. Essa atividade, pessoal, ela não tem uma resposta... você tem uma resposta padrão? Não. Ela não tem uma resposta padrão. O que vai valer para a gente discutir, bater um papo aqui, vai ser automaticamente a criatividade de vocês. Envolvendo a maçã, uma pessoa ou mais pessoas e um parque de diversões. A gente poderia até tirar o parque de diversões e deixar somente a maçã e o rapaz ou uma ou duas pessoas. Professor, eu fiz dessa forma, tem problema? Não tem. Então, ou seja, quando você tem três elementos e você tem basicamente três figuras, nossa mente, né, a nossa expertise, ela nos ajuda a criar, conectar as ideias e conectar as coisas. E no empreendedorismo, vai chegar momentos que a gente vai ter que conectar as coisas, conectar as ideias, ligar os pensamentos, ligar aí os elos, e a gente tem que construir alguma coisa. Daí eu queria ouvir de vocês aí, utilizando somente essas três imagens, sem qualquer consulta na internet, ou até mesmo aí, o que vocês montaram, né? Não sei se vocês querem falar pelo áudio do WhatsApp, ou querem mostrar, ou querem escrever pelo chat. A melhor forma que for para vocês podem escrever ou falar qual que foi a ideia. Eu queria saber quem que vai começar por primeiro, já. A gente já falando aí sobre o da criatividade, que a gente vai estar fomentando agora nas próximas aulas também. Quem que fez? Quem que vai ser o primeiro a falar? Ninguém? Pode citar, pessoal, pode falar, pode abrir o áudio também, mostrar pelo Google Meet também dá, tá? Pessoal do WhatsApp também. Pode começar, Adielson, fica à vontade, o que você quer achar melhor. Abrir o áudio, falar, ou abrir o áudio no WhatsApp, tá? Pode mandar por aqui também, Larissa, sem problema algum. Vamos por vez, então o Adielson vai começar, depois a Beatriz Castelli, e depois a Larissa, tá ok?
Dré, pode ser também pelo WhatsApp, não tem problema, tá? Eu quero ver a participação de vocês, o que vocês montarem, juntando essas três figuras, usando somente lápis, caneta e papel, tá? Pode falar. Quem vai começar? Adielso, pode começar, Adielso. Adielson? O Adielson não responde. Vamos lá. Quem é o próximo? Beatriz, Larissa. Ah, você está ligando o áudio. Então tá bom, espero você, Adielson, não tem problema. Posso mandar áudio no WhatsApp? Pode. Vou falar por aqui também, viu, Beatriz? Como eu já te ouvi, não tem problema. Bom, professor, Pode. tá saindo minha voz? Tá saindo, pô, tô te ouvindo, pode falar. Bom, não sei se tá certo, mas eu imaginei o seguinte, tipo, aquela primeira imagem lá seria de um Certo? parquinho de diversões. Correto. Então, por exemplo, aquele rapaz que tá vendendo lá as maçãs, na minha imaginação, ele já vendia outras coisas, tipo pipoca, algodão doce. Então, ele viu ali uma oportunidade de incrementar, tipo, mais produtos na venda dele. Então, ele começou a vender as maçãs e viu que o negócio era rentável, porque os pais levavam os filhos e tudo mais. E a partir dali surgiu uma oportunidade e as pessoas começaram a gostar da maçã e pedir mais maçã e, enfim, ele colocou esse produto ali no serviço dele. Não sei se seria isso, mas, enfim, essa seria a minha história. Ótimo, perfeito, Adielson. Quem mais? Eu Lembrando, vou pessoal. falar já, então. Isso, pode falar então. Eu também não sei se tá certo, tá? Porque eu criei, tipo, uma historinha mesmo, com o nome do personagem e tudo. Isso. Mas eu vou falar. Não se preocupe com o padrão, pessoal, né? Não existe padrão. O que vai é a criatividade de vocês, tá? Não existe uma resposta certa ou correta. É o brainstorm mesmo para a gente construir essas ideias, tá? Tem gente que fez e não gostou da história. Então, muitas das vezes, não estava um momento aí de transpiração, inspiração muito forte. Mas não existe um certo e errado, tá? A gente pode usar isso até para a nossa vida mesmo. Como eu vou explicar nos próximos slides, vocês vão entender o porquê dessa atividade. Tá? Pode continuar, Beatriz. Bom, eu criei assim, que o Antônio era um homem que Certo? tinha Sim, estou te ouvindo. esposa, tinha seu filho, e ele trabalhava numa empresa, ele era registrado nessa empresa. Uhum. O filho dele, ele foi demitido funcionários nessa empresa. Tá. Mas ao mesmo tempo perfeito pro filho dele, porque afinal resolveu levar o filho no parque de diversão, onde tinha vários brinquedos, e ele, como a situação que ele se encontrava, ele mesmo brincando com que naquele muitas pessoas vendiam coisas, Bacana. churros, sorvete, as coisas que tem no parque. Daí, ele, observando todos, viu que não tinha. E aí, como ele estava sem, ele resolveu começar a vender a maçã do amor. Foi ao parque e meio que se forçou, né? Igual a gente necessário. E aí, e realmente, aquele dia ele conseguiu ver. Percebeu? As maçãs não estavam vendendo mais como antes. Percebeu que o produto dele tinha que ter algum diferencial para continuar atraindo os clientes, né? As maçãs até no início que não tinha. Mas depois as crianças para produto que vendia no parque. E aí um dia, com as suas vendas em baixo, de todos os produtos do parque realmente criança.
E ele percebeu que eram os balões. Só que ele percebeu que não é novo para as crianças, é por causa da variação. Então, a cor tornava o produto muito diferente e atrativo, como se fosse um produto. E aí ela se prendia uma cor e resolveu começar a falar do amor de várias cores, para que as crianças se prendessem e continuassem comprando o produto dele. Fazendo isso, ele conseguiu vender maçãs, ele conseguiu levantar novamente o negócio dele, até que conseguiu montar uma barraquinha própria dele no parque, contratou funcionários e ajuda a família dele com isso. Ótimo. Perfeito, viu, Beatriz? Cortou um pouco o seu áudio, mas deu para entender. E eu vi que a sua história ela foi bem interligada. Eu gostei bastante do que você falou aí, né? E eu não sei se vocês perceberam, né? Vocês estão vendo pelo chat aí. Cada um deu uma história diferente do outro, né? Não sei se vocês perceberam. Um contexto de história diferente do outro, mas sem perder os elementos, né? Que é o rapaz lá e as maçãs. E aí vocês percebem que a criatividade, você utilizando as ideias, utilizando as coisas, ela se torna muito mais fácil. Ainda mais quando você coloca isso visualmente na sua frente e você olha, tá? Então, da mesma forma aí que a Beatriz mandou a história, o Edielson, que nem a Poliana escreveu aqui, Fernando vendia maçãs na feira e queria expandir o negócio para ter uma outra renda, usando a matéria-prima de outra forma. Passando na frente ao parque da cidade, pensou em vender maçãs do amor, porém não havia muita concorrência e não teve sucesso. Pensando em inovar, inspirando as coisas do parque, chamar a atenção das crianças. Ótimo. Rafaela também, ela deu contribuição aqui também, no qual ela atrelou a barraquinha, automaticamente, e também utilizando os mesmos elementos, né? Formato do it yourself. Bacana, perfeito. Rafaela Sandin. Ótimo, perfeito. Eu vou ouvir aqui o áudio agora da Andressa, né? Bom, a minha história é que ele era um senhor, que ele estava acima do peso e ele conseguiu emagrecer. E o que aconteceu? Ele foi no parque de diversões com o filho e viu que lá no parque não tinha nenhum lanche mais saudável para ele oferecer para os filhos dele. Porque ele conseguiu mudar a alimentação e mudou a cabeça. Então, ele no parque, ele criou um cantinho para ele poder vender produtos mais saudáveis. Então, ele colocou no começo frutas para ver se as pessoas deixavam de comer os lanches do parque e consumiam frutas e outras coisas mais saudáveis. Bacana, hein? Obrigado, viu, Andressa? Ótima história, viu? Ali na imagem, maçã do amor ou só maçã mesmo? Alice, são maçãs coloridas, tá? Mas você podia também ir além, sem problema algum, o que vale é a criatividade, viu? Tá? Pessoal, a Emily também deu aqui uma história também. A Érica, vamos lá, estou escrevendo. Eu não vou ler todos, pessoal, mas eu estou lendo todos aqui, eu não vou ler em voz alta. Brincando, o homem... Pode falar, Stephanie. Eu acessei o link aqui para poder fazer a tarefa, porém eu cheguei a minha amiga deu a instrução aqui, eu cheguei onde era para estar a tarefa, daí não apareceu, só o questionário mesmo das perguntas que o senhor fez. Isso, só o questionário mesmo, isso. Mas aí essa tarefa eu não consegui achar. Tá, não tem problema, Stephanie, eu vou mandar no final da aula novamente, pode ficar tranquila, vou mandar tudo novamente no final da aula. Da aula passada e dessa aula, pode ficar tranquila. E vou replicar lá no grupo também. Tá bom? Voltando aqui. Então, a Emily, a Érica, perfeito, maravilha. Pessoal, fiquei muito contente com a participação de vocês, tá? A Larissa mandou aqui um documento, se a Larissa puder escrever aqui no chat, Larissa, eu até agradeço. Até eu abrir e ver o documento lá, fica um pouco complicado. Mas eu queria que você escreveu a história também lá no documento, não tem problema, tá? Ótimo. Pessoal, o que vocês perceberam das histórias que vocês contaram? O que percebeu? O que uma história, em relação a uma história e outra, o que mudou? Você vê nas histórias dos demais colegas aí.
quem fez, o pessoal do WhatsApp que fez, o que mudou? Quais são os elementos que não mudaram? Foi a maçã, a praça, né, e a pessoa. Mas o que mais mudou nas outras histórias aí? O que vocês puderam perceber nas outras histórias dos outros colegas aí? O que vocês perceberam? Criativo. Todos têm diferentes pontos de vista sobre a mesma coisa. Exatamente. Então, na aula passada, vocês falaram para mim, professor, nós não somos criativos em nada, né? Na verdade, aqui vocês deram um show de criatividade, e de modo que uma história não foi igual à outra. Ela foi complementando uma história à outra. Então, se a gente apresentasse isso para esse rapaz aí, né, nós estaríamos muito bem na foto. Porque nós associamos 3 elementos, conectamos as ideias de 3 elementos, associamos elas e extraímos aquilo que foi melhor visualmente. Muitas das vezes vocês lá no dia a dia de vocês, na profissão de vocês, seja na fisioterapia, na nutrição, muitas das vezes as ideias vão ter que vir dessa forma. Até mesmo para inovar algo que já existe, né? Uma consulta diferente, um cardápio diferente, uma alimentação diferente, né? Muitas das vezes ter um trato com o cliente, com o paciente de uma forma um pouco mais, posso dizer, humana, mais agradável, né? Então, é muito bacana isso. E aí, essa atividade, ela retrata muito isso, né? Embora ela seja uma atividade simples, na verdade, mas ela tem um fundamento de realidade muito forte, tá? Principalmente pegando a contribuição aqui dos outros colegas aqui também, tá? Deixa eu ver aqui as outras contribuições dos colegas aqui. Espera aí, um momentinho. Aqui no grupo o pessoal mandou aqui também, né? Mandou as histórias, eu não sei quem que é a pessoa, mas ela mandou aqui também. A Larissa. A Emily também mandou. Obrigado, Emily, por reforçar lá no grupo. A Isabelle também. Então, ou seja, a gente percebe que cada um de vocês consegue ter a criatividade. E muitas das vezes usar essa criatividade a favor de vocês. Isso na disciplina de empreendedorismo, eu vou bater muito forte nisso com vocês, principalmente vocês que vão aí, estão se formando, acho que estão no último ano, né, se não me engano, né, vão estar no mercado de trabalho, muitos já estão, né, quando estiver dentro da gestão de um negócio, utilizar isso, tá, a gente vai ter um ferramental muito bacana, e a criatividade é uma delas, tá. Independente das histórias que vocês passaram aqui, né, muitos colocaram aqui as histórias, a Nai colocou a história de um agricultor rural, perfeito, a Leandro, os demais, todas as histórias que vocês colocaram aqui, pessoal, eu achei fantástico, tá? Eu vou até depois, eu vou pegar essas histórias, depois, no grupo lá individualmente, eu vou montar aí um podcast, tá? E vou mandar para vocês também. Aí vocês vê como que a criatividade é muito forte. E principalmente quando a gente atrela, quando a gente tem 3 elementos. Muitas das vezes pode ser a maçã, mas pode ser outra coisa. Uma simples ideia de artesanato, uma simples ideia de uma clínica, de uma consulta, de um alimento específico. Tudo é possível usando a criatividade. Eu gostaria de saber como é que foi fazer essa atividade para vocês. Vocês se sentiram bem, confortável? Foi bacana fazer essa atividade? Para quem já é empreendedor, eu vi que tem um colega que é empreendedor aqui no grupo, né? Foi fácil, foi difícil? Como é que foi essa atividade? Mais fácil do que imaginava. Bacana, quem mais aí? Pensei que seria difícil, mas foi fluindo, as ideias vão fluindo, vão ligando, vai surgindo, né? É isso, o propósito é esse mesmo, tá? Na verdade, é só as imagens que assustam, né? A maçã, que também dá uma alegrada ali no ambiente, né? Mas poderia ser outras coisas, tá?
A gente poderia, por exemplo, pegar um exemplo, né? Peguei o exemplo do alimento, mas a gente poderia colocar, por exemplo, alguma coisa voltada aí, principalmente à área de vocês, né? Uma mesa, pessoas e alegria. Poderíamos fazer isso também. Então, ou seja, eu tinha um pouco de dúvida, mas eu gostei de fazer, tá? O segredo, eu achei fácil, todo dia tem que inventar algo. Maravilha, obrigado, Stephanie. Então, você vai ser a nossa influenciadora aqui do grupo, né? Já que você é influencer, né? Então, vai ajudar a influenciar cada vez mais aí a nossa disciplina de empreendedorismo aí, e até mesmo o curso, tá? Bacana. É isso mesmo, pessoal. Bacana, fiquei muito feliz da participação de vocês, tá? Essa atividade aí, eu vou montar uma atividade depois. Eu vou até pedir ajuda da Stephanie, já que ela se falou como influencer, né, Stephanie? Se você quiser, se você puder me ajudar, montar um compilado dessas histórias pra gente, o que você acha? Podemos fazer uma coisa bacana aí, dar visibilidade pro curso? Se você puder falar, o que você achar? Vamos pegar todas essas histórias aí, ó, e vamos jogar aí nas redes sociais, colocar uma coisa bem bacana aí, dar visibilidade para vocês. O que vocês acham? Nathalie também. Pode ser então, Stephanie? Então eu vou deixar essa atividade com você então, tá? Pegar todas essas histórias aí e a gente montar uma coisa bem bacana aí e a gente dar visibilidade, né? Então você já pode colocar como uma criação aí também e utilizar também. Combinado? Não sei se todos concordam, né? Mas bacana. Vocês mesmos estão sendo protagonistas da ideia de vocês, pessoal. Na verdade, eu não ajudei em nada, né? Eu só dei a motivação e os elementos. E nada mais do que isso também, tá? Maravilha. A Stephanie falou que, claro, então, tudo bem, né, Stephanie? Podemos tocar, né? Preciso do aval de todos aí, ver o que vocês acham. Se não, também, né? Larissa. Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, vamos lá então. Essa história que vocês fizeram, na verdade, é uma história real, né? Ela aconteceu com o Carlinhos. É uma história de vida real, e na qual o Carlinhos utilizou esses 3 elementos e agregando a venda da maçãs. Aí vocês podem perceber que a atuação dele foi centralizada nos parques da cidade. E, basicamente, ele associou as maçãs que todos os vendedores de maçã do amor estavam lá. Tá? Então, ou seja, quando ele pensou nesses 3 elementos, ele falou assim, o que eu poderia ganhar com a minha clientela? O que eu poderia fazer para ganhar essa clientela? E nisso ele criou maçãs de cores diferentes. Tá? Não foge muito do que vocês fizeram, tá? Não foge muito. Mas isso foi uma história real que aconteceu lá na Santa Catarina. E também aí o Carlinhos, ele também, hoje ele é um empreendedor e também trouxe um pouquinho dessa história pra gente. É uma história de vida real. Não só dele, assim como de outras pessoas também que nós temos aí no nosso dia a dia, que vocês vão lembrar de alguns exemplos, né? Que são pessoas também que criam, fomentam a criatividade, utilizando as coisas. E ele aproveitou um momento de oportunidade, que ele viu o parque ali na cidade, agregou junto aos demais vendedores, e o que ele poderia diferenciar no produto dele que chamasse a atenção das crianças. Quando ele foi lá no parque de diversão, apresentou as maçãs de diferentes cores, o que aconteceu com as maçãs? Ficaram no cesto dele ou não? O que aconteceu com as maçãs? Quem que gosta de maçã? Fora os adultos, né? Mas maçã do amor, quem que gosta? Foi um sucesso mesmo, tá? Foi um sucesso mesmo, tá? Então, ou seja, o estoque dele, que ele ia todo dia lá no parque, voltava zerado. Ele ia com bastante estoque e voltava zerado. E nisso ele ficou conhecido aí automaticamente, tá? Mesmo sem açúcar. Bacana. Tá ok, pessoal? Então, ou seja, é uma história de vida real, tá? Que vocês aí, querendo ou não, vocês fizeram uma atividade paliativa, né? Complementando a história dele. Mas quem quiser agora montar uma coisa sobre maçãs, já tem quantas histórias inspiradoras aqui, né? Tem bastante. Então, dá para fazer uma coisa bem bacana e a gente falar sobre isso também, tá?
Gisele, obrigado aí pela sua resposta. Tá? Ana Laura, você não está conseguindo voltar. Tá? Eu vou ter que chamar o convite para você de novo. Tá? Se você sai do Meet, ele entende que você está invadindo a reunião pela segunda vez. Então, eu vou mandar aqui, eu preciso só que você passe o seu e-mail aqui para o pessoal do grupo, quem estiver aqui no Meet, eu já mando o convite para você novamente. Não sei quem puder fazer isso pelo chat aqui, por favor. Pedir o e-mail dela, eu já convido ela aqui também, tá? Pessoal, então, beleza? Então, seja uma história real essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mas nós também temos outras histórias também, que eu creio que vocês devem conhecer, né? Alguém aqui já jogou Banco Imobiliário? Já jogou esse jogo? Alguém já jogou o Banco Imobiliário? Já? O que você acharam do Banco Imobiliário? Gostaram do Banco Imobiliário? Pessoal do WhatsApp também? Pessoal do Meet? Bacana. Muito legal, né? Ele é um jogo muito legal mesmo. Eu gosto muito de jogar o Banco Imobiliário. O Banco Imobiliário ele surgiu também de uma criatividade do Charles Darwin, que na época estava desempregado, e ele era um empregado do ramo de metalurgia, das grandes indústrias, e ele associou o jogo do banco imobiliário, principalmente ao uso das técnicas, das taxas de juros na época e dos bancos. Ele associou com como é que as pessoas podiam jogar, mas simular que estariam investindo e pensando que um dia vai ser rico, né? Vai ser bem rico, vai ser rico. E como você pode construir essa riqueza, né? E você pode também harmonizar isso. Então, ou seja, ele associou a oportunidade, associou a sua dificuldade, que ele estava desempregado, e muitas das vezes também algumas limitações da época, que muitas pessoas não conseguiam fazer investimento no mundo real. Mas elas podiam imaginar como que fosse investir. Então, eu acho que o imaginar como fosse investir é muito mais legal do que você investir, né, de forma real. Porque investir de forma real, ele tem aí os seus riscos, tem aí suas particularidades, e muitas das vezes ele afeta de forma muito substancial. Então, isso é muito importante. Então, a gente pode associar também um outro exemplo de criatividade ao banco imobiliário, né? O banco imobiliário aí, que basicamente aí, na época, algumas empresas rejeitaram a ideia dele, né? Principalmente a questão do levando em conta o jogo de tabuleiro, mas daí ele mesmo produziu, passou um tempo depois, a empresa que impulsionou a marca do banco imobiliário acabou comprando a ideia e patenteando ela. E nisso ele ficou muito conhecido, muito famoso também. Tá? A gente pensa que é rico, é verdade. Então, o banco imobiliário é muito bacana, não sei quem já jogou, mas é um exemplo de criatividade, que ele uniu o desemprego com uma possibilidade que as pessoas poderiam, entre aspas, né, mudar de vida ou imaginar que você está sendo rico, mas simulando aí as condições aí de risco de um mercado, tá? Mais alguém quer fazer algum comentário? Beatriz deu um comentário aqui, obrigado, Bia. Quem mais? Leandro. Tem em casa, Leandro? Bacana, que o dinheiro vem fácil e vai rápido. Então, são um exemplo de criatividades também, né? Mais alguém tem alguma ideia aí fora o banco imobiliário? Não? Outro exemplo que nós temos, não sei se vocês lembram, o jogo do Lego, né? O Lego. Alguém gosta de brincar de Lego, né? Ou brincar com os filhos, brincar com os sobrinhos. Nós temos também o Lego. O Lego também, hoje, ele é vendido em várias quantidades de peças, né? Desde 20 peças até 300, 400, 500 peças. O Lego é vendido. É um brinquedo que prende a curiosidade das crianças, né? O raciocínio lógico, a coordenação motora. Mas ele também surgiu de uma criatividade de alguém, que principalmente na época havia uma falta de madeira para produzir os móveis. Ele associou criar esses brinquedos com as sobras de madeira, com os retalhos que sobravam na fabricação. Então pegou aquilo que era retalho, aquilo que era sobra do processo, que era jogado fora, e utilizou para montar algo interativo, não só para as crianças, mas até nos jogos educacionais, jogos eletrônicos, também tem a presença do Lego.
Inclusive, até dentro da plataforma lá do Khan Academy, muitas das atividades que tem lá também, eles associam ao Lego também. Então, para estimular crianças a aprender, a jogar e aprender de forma lúdica. Isso é muito bacana. Então, ou seja, a gente vê um outro exemplo de criatividade aqui já nesse jogo, né? Vendo já a questão aí de unir a oportunidade, unir a ideia e unir também aí até que ponto ele vai complementar o que as pessoas querem e naquilo também que precisa, tá? Perfeito. Pessoal, mais alguém aí já jogou Lego? Já viu do Lego? Já ouviu falar do Lego ou nunca ouviu falar? Creio que acho que todo mundo já ouviu falar, não viu? Do Lego, né? O seu irmão adora. Quem que não adora o Lego, né? Isso é muito bom. Isso é um exemplo de criatividade também. Já ouvi falar, mas nunca joguei. Experimenta, viu, Suelen? Muito bacana. Ranço do Lego. Bacana. Vocês perceberam, pessoal, quantas ideias bacanas, né? O banco imobiliário, o Lego, né? E aí, é aqui, né? Nós temos aqui. Agora, a gente tem. Como é que os empreendedores pensam, usando a criatividade, né? Todo e qualquer empreendedor, ele pensa de modo diferente das outras pessoas. Muitas vezes ele está sujeito aí a um alto risco, as pressões de tempo, o ambiente inseguro. Então, seja ser empreendedor no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, você estar sujeito a isso. É uma troca. É como você tivesse disposto a abrir mão de uma coisa para você ter resultado em outra. Então, o empreendedor, muitas das vezes, ele tem um modo diferenciado das pessoas, um modo de pensar diferente, um modo de lidar com as situações diferentes, e no qual ele precisa se adaptar muito bem ao meio ambiente que ele está. Isso é muito comum, desde o simples pipoqueiro, do cara que vende maçã do amor, do cara que tem uma empresa de logística, um cara que tem uma empresa de transporte, o cara que mexe com comunicação visual, até mesmo vocês aí na atividade de vocês, no consultório, por mais aí muitas vezes seja um ramo voltado à questão da saúde, mas muitas das vezes nós temos que pensar como empreendedor, não só ter o negócio por ter, ser administrador, mas ser empreendedor, ter o espírito empreendedor, ter a mentalidade empreendedora. E de que forma a gente pode fazer isso? A gente precisa estar executando sempre, adaptando-se ao modo cognitivo, né? Embora nós tenhamos dificuldade a cada dia, a cada momento, mas nós temos que aprender a ressignificar esses momentos, essas dificuldades, a extrair algo que é de melhor delas e aprender também com o fracasso, tá? Nisso, nós temos dois aspectos que o empreendedor ele trabalha. Muitos chamam de processo causal e processo efetivo. Causal vem aquilo que é de causa, né? Que é de causa, aquilo que é de momento. E o efetivo, aquilo que permanece constante, que não muda, que sempre fica enraizado. Até o conceito que traz aqui no slide, o aspecto causal, ele concentra-se nos meios para gerar um resultado. O que seria isso? Vamos pegar um exemplo de um chefe de cozinha, automaticamente. O chefe de cozinha, muitas das vezes, ele vai pensar no cardápio, né? Pegar o cardápio pronto e fazer lá o alimento, o prato preferido dos clientes e pronto, acabou. Então, ou seja, o simples fato de olhar o cardápio e seguir o cardápio, automaticamente a gente pode associar isso automaticamente aí com os meios que ele está fazendo para atingir os resultados, um aspecto causal. Então, ou seja, se ele tiver uma visão de empreendedor com esse aspecto só de causa, ele só vai se preocupar com os meios para atingir os resultados. Mas, se ele for de forma efetiva, ele vai ao lado contrário, ele não vai se preocupar com o cardápio, ele vai olhar, primeiramente, o que tem lá na cozinha, e o que pode melhorar o cardápio, tá? Então, muitas das vezes, o empreendedor, ele utiliza aquilo que está nos meios, no seu alcance de ele trabalhar. Muitas das vezes, pelo próprio ambiente, pela própria situação que ele se encontra. Mas, muitas das vezes, ele também tem que sair do modo causal e para o modo efetivo. E lá no final, depois voltar para o meio. É como se fosse uma linha, né?
Ele está no ponto A, vai para o ponto B. Mas muitas das vezes ele tem que estar lá no final da fila, ele tem que ir voltando um pouquinho para os meios, ver como é que está o ambiente, o que ele pode mudar. Porque nós temos aí duas diferenças. Entre que o causal, ele vai estar visitando o processo, ele vai estar olhando como é o seu negócio, e o efetivo, ele vai realmente fazer parte do seu negócio. É sentir como cliente, tirar os sapatos mesmo lá, que fica atrás do balcão, só recebendo os pedidos, recebendo os clientes, mas se colocar também na ponta, se colocar também lá no aspecto final. Quando eu falei, por exemplo, do cardápio, que muitas vezes vai lá o chefe, pega o cardápio e produz aquilo, perfeito. Mas se ele for na cozinha, ele vê que ele pode mudar aquele cardápio, ele pode fazer uma coisa diferente, um prato adaptado, um prato para um público específico, um prato inovador, muitas vezes um prato que não foi experimentado por aquele restaurante. Então, se ele for para a cozinha e enxergar da onde sai de tudo aquilo que está no cardápio, ele vai ter uma visão holística muito maior. Então, o empreendedor ele tem que ter isso, ele tem que ter essa percepção, ele tem que ter essa argúcia, na verdade. Não é, professor, então você está falando que empreendedor aqui são só aquelas pessoas que são diferentes. Não necessariamente. Cabe a cada um de nós desenvolver isso, né? E a gente desenvolve isso com o tempo, com ferramentas, e a gente consegue fazer isso ressignificando a cada dia, tá? Muitas das vezes na correria do dia a dia, o empreendedor não tem tempo para ver essas coisas, né? Tem que ver isso, atender finanças, estoques, compras, mercadoria, tem que atender as pessoas, tem que lidar com isso, com aquilo. Muitas das vezes ele tem que dar uma respirada, voltar um pouquinho para trás, contar até 10, né? Fazer o olhar no inverso. Tem momentos que precisa ser feito isso, né? Não sei se vocês deparam isso na vida de vocês, mas quantas pessoas vocês conversam que é empreendedor? Nossa, cara, não tenho tempo. Puxa, tá corrido demais. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei se vocês já viram pessoas assim, ou muitas vezes são empreendedor, fala que não tem tempo para nada, né? Acordar 5 horas da manhã para trabalhar, né? Um monte de coisa. A gente sabe, né? As pessoas sabem que todo mundo tem a correria, tem a vida louca, né? Todo mundo sabe. Mas você tá ali na frente do seu negócio. Chega uma hora que você vai ter que olhar para ele de forma diferente. O filho é seu, né? O filho é seu. Então, você criou o filho. E, automaticamente, nós temos que, cada vez mais, fazer essa reunificação, fazer essa retroalimentação, de nós sempre nos enxergarmos, né? Sempre nos enxergarmos, de buscarmos mudar alguma coisa. Tá? E muitas das vezes isso não vai partir do Sebrae fazer isso, não vai partir lá do Adriano, não vai partir lá da Suelen, dos demais alunos que estão aqui, vai partir de você. Vai partir de você que está lá, de frente, no tete-a-tete lá, muitas vezes lá no seu consultório, muitas vezes lá principalmente lá no ramo da alimentação, o pessoal da nutrição, vai estar lá, né? Embora o pessoal da nutrição faz as coisas tão gostosas que o pessoal gosta de comer, né? Mas nós temos que cuidar da saúde, né? Evitar a obesidade, evitar as doenças mórbidas. O pessoal da fisioterapia também aí pode me ajudar também. O bem-estar do paciente, a sua capacidade física, a sua integridade. Tudo isso está interligado, né? E o empreendedorismo, muitas das vezes, depende de qualquer área, ele vai ter que se preocupar com isso, tá? Então, ou seja, está centralizado em nós, tá? Então, professor, nós podemos ter tanto o aspecto causal e efetivo, eles têm que andar juntos. Mas, muitas das vezes, eu falo que o aspecto efetivo tem horas que a pessoa tem que fazer, não olhar o meio, olhar o resultado. Olhar o resultado para o meio. Não ser somente causal, olhar do meio para o resultado. Então, muitas vezes tem que fazer essa visão ao contrário para você se enxergar, ver o que você está errando, ver o que você pode melhorar, o que você pode inovar, agregar, pegando o gancho da criatividade, que eu já dei a tirar para vocês, para a gente unir isso. Tá? Então, ou seja, o processo causal, ele se concentra o quê? Nos meios, naquilo que é na causa, muitas das vezes. Aquela questão do empreendedor por oportunidade, né? Ou muitas das vezes aquele que muitas vezes ficou desempregado, está empreendendo. Muitas vezes ele vai ser muito mais causal do que efetivo. Mas vai chegar um momento da maturidade do seu negócio que ele vai ter que olhar para o efetivo também. E não só pensar quando ele estava lá na dificuldade, que ele montou o negócio, que tem que ver. Para isso, pessoal, a gente utiliza dentro do empreendedorismo a teoria da efetuação, né? Muitos chamam de effectuation.
que é fazer uso do que vocês têm e escolhem os possíveis resultados. É escolher a melhor ferramenta do que você já tem e otimizar para os possíveis resultados. Se você tentou de uma forma com uma ferramenta, não deu certo, vai para outra. Tentei com essa, não deu certo, vai para outra. Tentei fazer dessa forma diferente, não consegui. Vou tentar de novo, fazer de uma forma diferente, vou fazer um resultado diferente, vou agregar uma coisa diferente. É isso que é o foco do empreendedorismo, o foco da teoria da efetuação. A teoria da efetuação, o que ela é? É um pilar de princípios que são basicamente sustentam uma estrutura que automaticamente cuida para que toda pessoa que queira empreender, queira fazer uma ideia de negócio, ela consiga fluir, mas que também ela não perca a sua sustentação. Nisso, no próximo slide aqui, eu vou explicar para vocês esses princípios, tá? A teoria da efetuação, nós chamamos elas de 5 princípios. Nós temos aí a teoria da colcha do retalho, né, o princípio da colcha de retalhos, tá? Eu já te chamo, Lau Nunes. A perda insuportável, pássaro na mão, a limonada e o piloto de avião. São tudo nomes sugestivos, mas todos aqui fazem parte da teoria da efetuação, que nada mais é você trabalhar com os meios que você tem para almejar os resultados. Coach de retalhos, né? Coach de retalhos, muitas das vezes o empreendedor vai se preocupar nos meios que ele tem. O que ele tem que fazer, que instrumentos que ele tem, que ferramentas que ele tem, que insumos que ele tem. E não vai se preocupar com meta. Muitas das vezes, eu quero já no primeiro mês vender 10 mil reais, eu quero vender 15 mil, eu quero já ter uma carteira de clientes exorbitante. Então, ou seja, ele aproveita o algo do novo com os meios já existentes. Por mais que eles sejam rudimentares, ele vai também fazer nesse aspecto também, tá? Então, o que vai acontecer? Deixa eu só convidar a menina aqui. Espera aí. Larissa, veja, Isadora, pede para ela ver o e-mail dela e entrar no link novamente. Tá bom? E não peça para sair mais, por favor. A coxa de retalhos. O retalho é um pedaço pequeno. Então, ou seja, é utilizar aquilo que tem. Por mais que seja pequeno ou grande, você consiga otimizar. Mas sem se preocupar com metas. Tá? A perda suportável é aquilo que a pessoa suporta até um certo momento. Ou seja, ela consegue se antecipar, se comprometer de alguma forma com alguém, ou muitas vezes um sócio, ou alguém que queira perder. Mas muitas das vezes também vai calcular os retornos que vai ter. Isso é muito... quando a gente fala isso de perda suportável, a gente tem que lembrar dos sócios, né? Sócio é que nem casamento. Ter sócio por ter sócio não vale a pena. O sócio que vocês forem ter no negócio de vocês é que nem marido e mulher. Tem que ser aquela pessoa ponta firme mesmo, e que suporte tudo, mesmo que isso também tenha que perder várias vezes, tá? Então, nós temos que ter esse cuidado também aí, para que a gente não possa também, muitas vezes, cair aí em dissensões familiares também. Nós temos o pássaro na mão, que muitas das vezes significa que você vai estar com muitas coisas para negociar, e você vai ter um leque de stakeholders, né? Stakeholders é tudo aquilo que circula na empresa, seja fornecedores, seja clientes, seja parceiros, seja bancos, seja parceiros estratégicos, até mesmo o seu próprio concorrente, ele pode ser um stakeholder para você. Então, o concorrente, ele não é inimigo. Se você usar ele como um parceiro estratégico, ele vai te ajudar e você vai ajudar ele. Então, por isso a gente chama esses elementos de pássaro na mão. Então, esses são pássaros na mão, né, que a gente não pode deixar voar. Né? Como é que é aquele ditado do pássaro na mão? Mas tem como o senhor dar um exemplo de como seria usar isso ao favor? Sim, do pássaro na mão, você fala? Por exemplo, o concorrente, vou tentar trazer benefício para mim, da minha concorrência, por exemplo. Isso, um exemplo bem simples, né? Muitas vezes você tem um concorrente. Vamos pegar um exemplo aqui de uma empresa vou simular um exemplo aqui, tá? Uma empresa de confecção. Confecção, muitas das vezes aí ela trabalha com um ramo específico, por exemplo, de roupas aí masculinas, femininas,
E o concorrente lá, muitas das vezes, também trabalha, mas com algumas marcas diferentes, algumas coisas nesse sentido. Que tipo de parceria a gente pode estar fazendo, basicamente? A gente poderia traçar parcerias, muitas das vezes, de um estar indicando o outro, principalmente num produto que falta ou num produto que agregue, ou de uma marca diferente. Muitas das vezes, um exemplo bem assim, a Stephanie, acho que a Steph perguntou, né? A Steph vai lá na minha loja, puxa, não encontrei tal coisa, cara, eu acho que eu vou voltar embora. Puxa, Steph, não tem problema, ó, tem esse fulano daqui, ó, ele tem aqui, é só você ir lá, ó, o panfletinho tá aqui, você vai lá até ele, conversa com ele vai ter a sua necessidade. É como se fosse uma troca mútua, Stephanie, de aliança, de parceria estratégica, e nisso um vai estar ajudando o outro. Um vendia mais, outro vende menos, um pode até transferir tecnologia, transferir mão de obra, transferir até mesmo automaticamente também ali o aspecto de troca. Eu falo que parceria é que nem amizade, né? Amizade. É claro que você tem os seus riscos, né, também, como você sabe, né? E você precisa, basicamente, aí fazer uma coisa igual. Então, ou seja, muitas das vezes, um exemplo disso é dessa forma, tá? Mas sempre amarrar a parceria com alguma coisa que o cliente faz te lembrar, né? Faz uma coisa se lembrar. Então, não adianta nada assim, vai lá no meu fulano de tal. Você não dá nada para o cliente, você não sensibiliza ele, né? Você sensibiliza, você perde o cara ali na palma da sua mão. Mas muitas das vezes, se você tiver um funil, você conseguir amarrar essa parceria, sentir como o cliente, né? Porque se eu vou numa loja, não encontro nada na loja, qual o primeiro sentimento que eu vou ter? Vou em outro lugar, correto? Vocês me corrigem aí, mulherada. Mulherada que são mais, isso acontece muito também. Muitos de vocês podem falar, pessoal, muitas vezes não ocorre isso, tá? Mas tem gente, por exemplo, que faz isso no dia a dia. A gente vê isso. Eu, por exemplo, conheço algumas pessoas que fazem isso, né? Fazem isso muitas vezes não de forma aberta para todo mundo, né? Mas de forma substancial, tá? Isso é muito comum no ramo de informática também, que eu tenho muito isso. Eu, por exemplo, tenho muitas coisas que eu não consigo encontrar na parte de informática. Eu vou num fornecedor que eu conheço que Itapeva, um comerciante. Adriano, vai lá, conversa com um colega meu, tal. Ele tem lá a sua necessidade, muitas vezes. A gente faz até uma troca também. E toda vez que eu vou lá no colega dele, eu vou nele, eu consigo comprar. E o detalhe, são concorrentes. Um mora lá para cima, outro para baixo, e vive super bem. Eu acho que esse aspecto de parceria, pessoal, vale muito da pessoa para pessoa e na visão de gestão. Tá? A gente não pode ter uma cabeça muito fechada para essas coisas. Ainda mais no papel aí de, né, no caso de influencer, né, o que nem o Davi falou, né, se você é influencer, você faz a lei de troca, você precisa de seguidores. Você faz um vídeo com outra menina e ela com você, seguidores dela. Não sei se é uma pergunta ou um complemento, Davi, desculpa, tá? Eu acho que é um complemento que você está fazendo, né? Suelen, esse é um exemplo que eu te dei, tá? Respondendo a sua pergunta aí, tá bom? Ok? Falou tudo, Davi. Reciprocidade. Reciprocidade é tudo, tá? Eu acho que não devia pensar como conheço, mas cada um é único. Perfeito, Larissa. Ótimo. Não sei, aquele ditado que eu sempre falo para vocês. O todo é a soma das partes. Tá? O todo é a soma das partes. Um exemplo agora na pandemia é um exemplo único, né? A pandemia agora veio para nos mostrar isso. Vamos lá. Nós temos aí o princípio da limonada. Né? A limonada, qual que é o sabor da limonada? É amargo, né? Se você não adoça a limonada, fica ruim. E o princípio da limonada, o que que é? É transformar aquilo que é ruim, aquilo que é amargo, aquilo que acontece de imprevisto, para que você possa obter benefícios, em vez de você tentar evitar. Então, se surgem imprevistos, dê graças a Deus que surge imprevisto. Não fique reclamando. Mas muitas das vezes também você se aproveite desses momentos de imprevisto, de dificuldades, mas na próxima vez você utilize isso como um ponto positivo, para que você futuramente possa tentar evitá-los, tá? Isso é muito comum. Uma coisa que eu sempre vejo que o pessoal bate muito de frente é treinamento de equipes, né? Quem é empreendedor me corrija. Coisa que mais me irrita, que eu não gosto, quando você vai numa loja, uma pessoa não sabe te atender direito. Não sabe nem falar com você, né? E você vê lá no logo, no slogan, né? Da empresa, da fachada, aqui é sua casa.
né? Aqui é tudo a sua casa, aqui é tudo você. O Logan é incondizente com a cultura, com o que o funcionário está fazendo ali, e muitas das vezes o patrão, o gestor não olha e não enxerga nada. Tem que olhar o todo. E isso é muito complicado, pessoal. Ainda mais quando a gente fala aqui, eu associo isso com a limonada. O que tem de gente que perde com um bom atendimento, com uma reciprocidade com o cliente, com uma reciprocidade com parceiros, com pessoas, gigantesca. Tem gente que perde muita coisa. Eu, particularmente, tenho lugares que eu não compro mais porque eu não gosto do atendimento. Eu vou em outro lugar que me atende muito bem, o cara fica 1 hora comigo, mas o cara me entende a minha necessidade e já sabe o que eu preciso. Isso que é importante. Então, eu acho que o ouvir, né, nós temos que, cada vez mais, ouvir mais. Ouvir mais. Ouvir mais. Tá? Por isso que eu perguntei para vocês da atividade. Vocês gostaram? Como é que vocês sentiram? Vocês, como é que foram? Porque muito bem, um de vocês poderia falar para mim. Puxa, professor, não gostei. A atividade, ela mexeu muito comigo, ela mexeu com meus princípios. Foi muito pesada a atividade. Eu ia entender, eu ia compreender. Mas se eu não perguntasse isso para vocês, se eu não quisesse ouvir, eu poderia tocar o barco, fazer de conta que eu nem estou olhando e pronto, acabou. Então, a limonada, a gente tem que transformar ela numa limonada, posso dizer, transformar num suco saboroso. A gente tem que pegar a limonada e transformar isso em algo bom. Se for algo ruim, não tem o que fazer. Tá? Então, ou seja, se associa o princípio da limonada, tudo aquilo que é ruim, ele vai virar algo bom. Mas desde que você aprenda com isso e faça com isso. Tá? E o piloto de avião, né? O piloto de avião, muitas das vezes, é aquele que trabalha com pessoas que estão altamente engajadas. Não só dentro da empresa, mas fora. Penso fora da caixinha, fora da mesa, né? Fora do contexto. E muitas vezes você vai ter que ser um norteador. Ó, vai para esse lado, vai para esse canto. Você vai ter que confiar e trabalhar com pessoas que têm essa mesma visão e foco de oportunidade. O professor não tem. Funcionário só quer saber de lascar a vida da gente, de perturbar, de exigir dinheiro. E nisso vocês vão usar as técnicas da gestão de pessoas, né? Que é treinar, desenvolver, fazer o papel de liderança, desde um atendente, uma recepcionista, para marcar uma consulta, para entender a necessidade de um cliente, ou até mesmo prescrever uma alimentação saudável. A pessoa tem que saber ouvir, a pessoa tem que saber, ela tem que, eu posso dizer, ela tem que sentir o mesmo gosto que você, sentir o negócio ali, sentir que aquilo é valioso para a vida dela, é comprar a ideia do negócio. Tem que fazer isso. Professor, as pessoas não têm, você tem que desenvolvê-las para isso, tem que treiná-las. E o papel do grande líder é isso, né? Não é só ser dono do negócio, basicamente. Oi, Stephanie? Muito importante também a valorização da pessoa que está trabalhando junto com você, né? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, o dono da empresa, ele cobra muito do seu funcionário, mas ele não dá um retorno para ele, por exemplo. Eu acho isso muito importante, porque quando as pessoas estão felizes no seu trabalho, ela vai retornar, vai dar um retorno bom e também você tem que, por exemplo, gratificar elas, né? Isso. Bacana, isso mesmo, Stephanie. Obrigado pelo seu complemento, exatamente isso mesmo. É a valorização das pessoas, né? Então, ou seja, nós temos que fazer para as pessoas e viver pelas pessoas, tá? Eu falo assim por mim, pessoal. Eu trabalho no Sebrae faz 8 anos, eu trabalhei na indústria durante 10 anos. Eu já treinei quase mais de 10 estagiários comigo. Todos eles, graças a Deus, são muito bons, sabe? Não tenho o que reclamar. Mas tive que fazer o papel de formiguinha. Pegar na mão, desenvolver, crescer, se tornar um bom profissional, aprendendo errando. Chegou uma hora no final do estágio que essa pessoa se apaixonou tanto pelo estágio que não queria sair mais do estágio, né? Isso foi um trabalho de 2 anos. Então, ou seja, todo dia é momento para troca e para feedback. Por isso que eu falo, né? Eu sempre bato na tecla do feedback. Por isso que eu faço pesquisa e satisfação nas minhas aulas. Eu acho que o feedback, ele transforma, ele inova as pessoas. E se as pessoas não tiverem importância para isso, não tiver abertura para isso, fica complicado, né? Fica complicado, ainda mais para o empreendedor, ele sendo piloto de avião, né, pegando o gancho aqui dos exemplos, dos princípios da teoria da efetuação,
Se ele não confiar, não delegar e não entender, é complicado. Eu não sei vocês, mas um exemplo de vida. Tem aquelas pessoas que confia para depois confiar, confia para depois desconfiar, ou aquelas pessoas que desconfiam para depois confiar. E muitas vezes lá no dia a dia de vocês vão encontrar com pessoas assim, no ambiente profissional, no ambiente até funcionário. Muitas vezes vão ter essas duas pessoas. Cabe a cada um de vocês escolher qual que vocês vão seguir, né? Ah, professor, eu prefiro confiar para depois desconfiar. Bacana. Tem pessoas, por exemplo, que elas testam você, testam o empreendedor, testam o funcionário, até realmente ver se o cara é confiável. Então, é subjetivo isso. Não tem o certo ou errado, né? Então, cabe aquilo que você acha que é certo. Se isso vai envolver um risco para você, você vai perder com isso, show de bola, não valeu a pena o risco, mas você aprendeu. Então, o piloto de avião da mesma forma. Nós temos que estar em constante... o nosso escudo ele tem que estar bem armado, porque a gente sabe que as pancadas vai ser grande. E a gente tem que estar com o escudo bem limpo, bem forrado, porque a gente sabe que não é fácil. Então, e ainda mais no piloto de avião, os dois lados tem que estar preparado para o que vier. Então, isso é muito comum. Tá bom, pessoal? Perfeito? Davi, obrigado pela sua... Mais por licente sócio. Bacana, Davi. Obrigado pela sua complementação também. Daí, pessoal, quais são os elementos que se comunicam nessa teoria da efetuação? Nós temos aí a mentalidade empreendedora, situando aí o contexto da aula, que nada mais é que cada um de nós, a gente tem a habilidade de detectar, encontrar uma coisa que estiver errada, alguma coisa que tiver oportunidade, nós conseguimos agir e nós conseguimos se movimentar rapidamente, em condições incertas. Então, cada um de nós podemos e nós temos essa mentalidade empreendedora, tá? Porque nós somos seres humanos, somos máquinas, embora tenhamos limitações, seja nas condições físicas, pessoais, mas quando trata de empreendedorismo, a nossa mentalidade, ela nos permite, a nossa mente nos permite encontrar momentos de oportunidade, de agirmos da maneira correta, e a gente se movimentar rapidamente para que a gente consiga trabalhar num ambiente e até em condições de incerteza. Então, isso é muito bacana, e a mentalidade empreendedora é isso. E, levando a esse ponto, nós temos também a adaptabilidade cognitiva, que é a capacidade do ser humano de se adaptar em tipo qualquer de meio, seja ele em um meio favorável, meio ambiente favorável, ou não. A adaptabilidade cognitiva também, ela sempre situa que nós teremos pessoas, muitas das vezes que nós iremos trabalhar, ou até mesmo nós empreendedores, nós seremos dinâmicos, muitas vezes flexíveis, autorreguladores, ou até engajados, né, no processo de tomar decisão. Mas muitas das vezes também as nossas decisões, elas podem causar mudança no nosso ambiente, mas também nós podemos aprender de como agir com essas mudanças. Então, é um negócio muito, eu falo assim, o empreendedorismo é uma coisa muito inspiradora, né, para quem vivencia isso, e para quem sempre tem contato, né, com o empreendedor, ou muitas vezes sente isso. E a capacidade do empreendedor se mudar todo dia, e aprender com as mudanças, e agir sobre essas mudanças é gigantesca. Então, é uma coisa assim que é nata do ser humano, é da habilidade mental dele mesmo, de poder fazer isso, tá? Muitos de vocês vão ter as suas características específicas, muitos vão ser dinâmicos, né, com toda aquela força, vigor, aquela animação. Muitos vão ser flexíveis, né? Muitas das vezes chega um processo de mudança, em vez de ficar reclamando, né? Puxa, de novo mudou, de novo vou ter que fazer isso, vou ter que aprender a emitir nota fiscal, nossa, eu vou ter que mudar meu produto. Em vez de você ficar reclamando, ser um preconceito à mudança, respira e transpira a mudança, né? Conta até 10. Ouviu a mudança, conta até 10, olha o cenário, entenda, busca o benchmark, né? O network, pergunta para o colega tal, como é que você está fazendo? Como é que você está fazendo com isso? Como é que você está se adaptando? Como é que você está indo? Como é que você não está indo? É a troca. Temos que ter troca. Se não tiver troca, como é que a gente vai viver num ambiente tão dinâmico? Vamos pegar um exemplo da pandemia, uma experiência pessoal minha, né? Tem um cliente, um colega meu que tem um restaurante, muito amigo meu, e quando estourou a pandemia, ele foi muito afetado, né? E ele falou assim, nossa, Adriano, agora não sei o que eu vou fazer. Eu falei assim, cara, você vai conseguir fazer. Pensa alguma coisa aí, faz aquela teoria lá da criatividade, da effectuation lá, você vai conseguir fazer.
Nisso, ele descobriu que ele tinha outros dons que não sabia. Começou a mexer com cesta, começou a mexer com artesanato. Hoje ele agregou, fora o restaurante, outras atividades e abriu até uma loja de móveis na pandemia. Então, é oportunidade, ou seja, é oportunidade. Mas ele perguntou para 5, 7 pessoas como é que se adaptaram, como é que fizeram, e aí, como é que você fez? Muitas vezes a gente tem que ser um pouco humilde, escutar um pouquinho mais, aprender com os outros, entender o cenário, e nisso a gente vai também tendo parâmetro para desenvolver. Eu não sei se isso é muito comum, né, aproveitando a experiência da Stephanie, que é influencer, né, Stephanie, não sei se você sente isso, não sei que tipo de trabalho você faz, mas não sei se você sente um pouquinho essa reciprocidade, ou muitas vezes não sente isso também, mas com certeza tem exemplos de pessoas que aprendem nas dificuldades, né, e também conseguem agregar bastante coisa, né? Não sei se você tem algum complemento para fazer. Sim, Pegando o gancho. Isso é bem comum, por exemplo, no Instagram, porque às vezes como você disse, você precisa mostrar algo assim que para você não foi tão bom, mas que as pessoas vão se sensibilizar e também vão lembrar, nossa, isso aconteceu comigo também. O que você fez? Ali você já pega o engajamento e vai trazendo as pessoas até você, né? Isso, bacana. Por que eu falei seu nome, Stephanie? Porque tem um complemento que o Davi, ele deu aqui no grupo, né? Eu achei muito bacana, né? Ele falando do influencer, a lei de troca. E basicamente é isso, pessoal. Então, eu particularmente hoje mesmo, estou dando essa disciplina para vocês, né? Quando foi lançado o desafio para mim, eu assim, é fisioterapia e nutrição. Assim, mas nunca montei uma disciplina para o pessoal de fisioterapia e nutrição. Eu montei para o pessoal de administração, né, da FAIT que eu dou aula, né? Foi mais de 3 anos. Os cursos da engenharia. Eu assim, não, eu vou aceitar o desafio, vou montar um negócio bacana e acho que a gente vai conseguir fazer um negócio bem legal. Né? Para mim é uma mudança. Se eu fosse um cara não adepto à mudança, eu tinha falado, Manuel, Jéssica, eu não quero. Nossa, mudar o jeito que eu sou? Não. É adaptação à mudança. Eu refleti, pensei, olhei, vi as oportunidades, vi que eu podia enganchar e está indo muito bem. Então, muitas das vezes parte de nós isso também. Então, isso é muito importante também. Pode falar. E é muito bom também que surja também essas questões, assim, essas questões que o senhor falou agora, porque assim você acaba descobrindo uma qualidade que você não sabia que você tinha, né? Isso, exatamente. Isso vai mesmo. crescendo, vai trazendo mais experiência, né? Vai pegando mais experiência, isso é muito bom. Isso. Para vocês terem uma ideia, até psicologia, que não é uma área de formação minha, eu estou dando lá para o pessoal de engenharia. E o pessoal está adorando, inclusive até com... eu até esqueci de falar para vocês. Eu convidei uma empreendedora, acho que da área de saúde. Ela vai bater um papinho com vocês numa aula de sábado, convidei ela aqui, tá? E ela vai trazer um pouco da história dela também, fazer uma troca. Eu até convido quem que é empreendedor aqui no grupo, esqueci o nome dele, o Davi. Davi, se quiser também participar nesse dia também, num bate-papo, para você mostrar um pouquinho do seu negócio para a turma aí também, ajudar, né, a instigar esse espírito empreendedor aí na sala como um todo. Fique convidado desde já também, Stephanie, vamos ser protagonista, pessoal. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Eu não quero ser aquele professor que só passa conteúdo e acabou. Eu quero ser algo facilitador, um professor facilitador que ajude vocês, que vocês usem essa experiência na prática. Nas próximas aulas a gente vai fazer o Canvas, a gente vai fazer toda a parte de gestão financeira, orçamentária, a gestão de custos, a gente vai fazer bastante coisa bacana. Então, aproveitem o máximo a disciplina, embora seja 20 horas, aproveitem o máximo a disciplina, agreguem bastante coisa. E é muito bom essa pluralidade que tem aqui no grupo. Tanto o pessoal que está no WhatsApp, o pessoal que está aqui também. É muito bacana essa pluralidade, é muito show, tá? Então, eu fiz esse convite, nas próximas aulas, na semana de provas, eu vou marcar já esse bate-papo com um palestrante de mercado, um empreendedor mesmo, né? E vou trazer para vocês. Se o Davi, quem quiser mais participar também, pode contar, e vai ser uma aula normal também nesse dia, tá bom? Perfeito? Pessoal, a criatividade em cena, né? No qual a gente fala que a criatividade nada mais é que um processo de mudança, que muitas das vezes
ela parte de uma evolução, principalmente na vida subjetiva das pessoas, na qual a nossa criatividade ela sempre está atrelada a algo que é incomum para nós, e muitas das vezes no nosso meio, e ela é sempre atrelada a algum objeto, algum símbolo, alguma imagem. Quando a gente vê um objeto, um símbolo, uma imagem, a nossa mente ela consegue associar e trazer um pouquinho dessa manipulação por dentro do nosso aspecto cognitivo, e consegue fazer com que a nossa mente ela consiga transbordar até mesmo aí em outras opções e modelos de negócios também. Tá? Pessoal, dúvidas, perguntas até aqui, eu vi que a participação de vocês está bem bacana, pessoal do WhatsApp, pessoal do Meet, alguma dúvida, alguma pergunta? Tá. Vamos avançar então. Um exemplo aqui, né? A criatividade, ela tem 3 pilares: o que, onde e como. O onde é para onde a gente quer chegar, para onde a gente vai querer ir, e muitas das vezes vai partir de uma situação criativa. E muitas vezes nós temos que incluir todos os elementos que vêm à nossa mente, à nossa cabeça, e pelo menos a gente vai ter que estimular esses elementos. Elementos esses que vocês fizeram no começo da aula, né? Pegar o exemplo da praça, da maçã e do vendedor. São 3 elementos que vocês criaram as situações criativas de vocês, e muitas das vezes eles tiveram um aspecto crucial na ideia final de negócios. E muitas vezes vocês encaixaram o que era o problema, onde eu encontrei a solução e automaticamente para onde eu vou. Eu trouxe até um exemplo embaixo aí de alguns exemplos de criatividade, né? Wesley, Salgadão e sobrancelha, né? Sheila, né? O que vocês acharam da criatividade do povo aí, ó? Associaram um nome a uma coisa bem bacana, né? Especialista em cílios e sobrancelhas, né? Não sei o que vocês acharam, Salgadão, né? Então, você vê que a criatividade do ser humano vai longe, né? Então, e muitas das vezes o aspecto visual, né? O aspecto visual aqui, ele fala muito mais forte, tá? Então, com certeza, ele utilizou a palavra sobra e associou com o nome. Então, por isso que associou também, tá? Isso até mesmo para desenvolver de marca, alguma coisa desse sentido, é muito bacana, tá, pessoal? Pessoal, dúvidas, perguntas? O Davi apareceu, agora quando falou do Wesley Salgadão, ele apareceu, né, Davi? Mas o convite você não respondeu, né? Se aceita, né? Tamo junto? Então, beleza. Então, eu vou encaixar você junto com a palestrante do dia, pode ser? Então, você tem que preparar uma lâmina aí, para apresentar para a galera, tá? Vamos dar visibilidade para vocês aí, para quem quer ser empreendedor, quem não é, quem quer ser também. Até você também, viu, Stephanie? Você é a única influencer do grupo, é isso? Que eu estou vendo? É, né? Vamos dar visibilidade também para os influencers também. Quem quiser ser influencer, quem quer, né? Nós vamos fazer tudo isso aí, dar visibilidade para vocês, tá? Pessoal, daí nós temos o como, né? O como é que nasce o paradigma. Muitas vezes aí um ponto de interrogação. Como eu vou fazer? Como que eu vou criar? Como é que eu vou fazer? Até coloquei esse slide aqui, um momento de descontração para vocês, né? Mas muitas vezes a nossa mente pode enganar. Um exemplo do macaquinho aí, que ele pergunta como é que nasce um paradigma, né? Aquilo que muitas vezes pode ser refutado, muitas das vezes. E a gente trouxe o exemplo da laranja, muitas das vezes aí dentro do espremedor, na qual, por mais que a gente tenha a casca da laranja, a gente não consiga destruir ela, mas a gente consegue sugar alguma coisa. Então, ou seja, todo o paradigma, na verdade, né, ele consegue trazer para nós um aprendizado, e que tudo é possível, né, e que a palavra não, muitas das vezes, ela pode se tornar um é, tá? Então, é muito comum isso também. Dúvidas, pessoal? Pergunta? Então, tá bom. Pessoal, eu indico esse livro aqui para vocês, tá? Como potencializar a criatividade, o DNA do inovador. Não sei se alguém já leu esse livro. Alguém já leu esse livro? DNA do inovador? Alguém já leu? Não? Não ainda? Não? Então tá bom. Eu recomendo para que todos vocês que queiram inovar aí, criatividade, esse livro traz alguns insights, algumas dicas de como a gente pode potencializar a criatividade, tá?
Eu vou trazer alguma dessas dicas aqui para vocês, mas lá no livro tem uma infinidade de atividades, até muito voltada à questão do negócio. Vocês vão aproveitar muito, tá? Se eu tivesse de forma presencial com vocês, pessoal, e se Deus quiser, se der certo, eu vou dar esse livro de brinde aí para a turma, para uns 2 exemplares eu dou aí para a turma, tá? Se a gente voltar presencial, a gente cumpre essa promessa aí para vocês, tá? O DNA do inovador. Uma amostra para cada turma, tá bom? Perfeito? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas dicas, né? A primeira dica lá, para estimular a criatividade, sempre a gente tem que ter a capacidade de associar as coisas. Aqui nós temos o cachorro e nós temos o Articum. Alguém sabe o que é o Articum? O Articum? Alguém sabe? O Articum. Vou escrever o nome para vocês aqui, ó. Articum. Alguém sabe o que é o Articum? Dica. O Articum, né? E agora? O sinalzinho de igual ali, ó. O que forma com isso? Alguém sabe? Cachorro e Articum. A gente só associa essas duas elementos. O que pode formar? Gruda no pelo do cachorro. Matou a charada. Quem que é esse cara? Georges de Mestral. Ele foi o criador do... O criador do quê? Georges de Mestral. Ana Laura matou a charada. Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pode errar, pessoal. Para mim não tem problema, não. Você ficar com vergonha. Velcro. Show de bola. Criador do velcro. Isso mesmo. Mas algum de vocês sabe a história, como foi a criação do velcro? Alguém sabe? Como é que foi? Não? O George Demestral, né? Ele foi um engenheiro mecânico suíço, na qual desde pequenos 12 anos ele tinha a habilidade de ser montanhista. E sempre quando ele ia fazer montanha, ele levava o seu cachorro. E toda vez que ele ia lá com o cachorro nas montanhas, quando ele encostava lá nas árvores ou nas pedras, ele percebia que tanto esse Articum aqui, ele grudava no pelo do cachorro e grudava também na roupa dele, principalmente na calça, grudava muito. Inclusive esse cachorro aqui, ó, grudava. Nisso, o que ele fez? Ele pegou um pouquinho dessas substâncias, levou num laboratório, isso com 12 anos, levou para um laboratório, e viu que dentro das partículas do velcro tinha alguns elementos que agarravam nos tecidos. Então, seria como se tivesse uma empunhadura. Em cada pedacinho da lã do Ártico, tinha uma empunhadura, que com contato com qualquer tecido ele grudava. Ele grudava e não desprendia mais. Ele fez isso através do microscópio, pegou o microscópio, olhou. Nisso ele começou a criar aí, basicamente aí, transformar justamente a ideia dele, associou esses elementos e daí criou uma fábrica. Depois se formou, foi para a Suíça, se formou tudo, criou uma fábrica, e ele vendeu mais de 55 mil quilômetros de tecido velcro. 4 vezes o tamanho do diâmetro da Terra. Então ele até fala que nas falas dele, né, depois que ele ficou tão conhecido, famoso com o velcro, ele vendeu, o pai dele acabou comprando, vendendo a ideia dele, e depois ele tornou-se multimilionário com essa invenção que ele fez. Então ele utilizou uma das dicas, né, do DNA do inovador, que primeiramente ele usou a capacidade de associação. Muitas vezes vocês vão ter que associar alguns elementos para gerar algo inovador, gerar algo, muitas vezes, que foge da mente das pessoas. E nisso ele não pensou, ele pensou depois. Puxa, se eu tenho um cachorro, gruda num pelo, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o velcro. Muitas vezes até chamou de velcro, o velcro veio do nome dele mesmo. E que é um produto hoje que é muito usado hoje por todo mundo, né? Quem não sabe o que é o velcro, né? Então é muito bacana isso, tá? Essa substância, eu não falo substância, o Articum, ele é presente até hoje, inclusive ele é até uma erva, né? Muitas vezes é usado até como uma erva e como algumas coisas também de purificação também, é muito bacana, pessoal. Então, a primeira é a capacidade de associação. Quando você souber associar os elementos, você associar os elementos, muitas vezes na sua ideia, você já está tendo
um ponto de criatividade, tá? E se eu fizesse de outra forma? Tem que ter esse questionamento. Se eu fizesse de outra maneira, de outra forma, de outra coisa, né? E a gente pudesse aí, fizer de qualquer forma. Então, o questionamento sempre tem que estar na mente de todo mundo, tá? Muitas das vezes tem a ideia, associou alguma coisa, e se eu fizesse de outra forma? Sempre o aspecto da mudança, ele tem que estar associado, tá? E sempre se questionar, tá? O outro questionamento é a observação. Muitas vezes você está observando o seu ambiente, como é que está a sua clientela, como é que estão os gostos, as necessidades das pessoas, como é que estão os costumes, né? Um exemplo aí, o WhatsApp, né? O WhatsApp, hoje ninguém vive sem o WhatsApp, né? Se a gente for pegar, por exemplo, antes de 2010, 2008, 2007, qual que era a forma de comunicação das pessoas? Alguém lembra? Quando não existia o WhatsApp? Não sou tão velho assim, tá, pessoal? Mas creio que deve ter gente aí da minha época aí que sabe como que é, né? Ligação, SMS, né? SMS, tinha as outras redes sociais também, né? Orkut, e assim sucessivamente. Então, ou seja, o WhatsApp ele surgiu de uma observação também, de alguém que, puxa, nós temos que encurtar os limites da comunicação, de forma online, concomitante. Nisso nós temos também o exemplo da observação. Então, ou seja, muitas vezes você associou sua ideia, associou os elementos, criou, questionou, observe. Então, associa, questione e observe. Depois, parte a sua ideia, compartilhe suas ideias com os amigos, né? Faça um network, né? Compartilhe com os amigos, faça um brainstorm, né? Pega aquilo que é de bom, compartilhe com os amigos, verifique aí o que eles acham da sua ideia, a opinião que eles dão, faz um brainstorm, pergunta para todo mundo. E aí, o que você acha? Depois que você associou, você questionou, né, você automaticamente ligou, agora faz um network, explica, pergunta para o pessoal, como é que a gente pode fazer, o que vocês acham? Tá bom, tá bacana? E por fim, você coloca em prática, experimente a sua ideia, verifique se ela é aderente ou se não é. Aí você vai com certeza ter um parâmetro aí automaticamente da criatividade, tá? Pessoal, alguma pergunta aqui dos slides, por favor? Algum questionamento? Nenhum? Observação. Networking. Nenhuma pergunta? Então, perfeito. Aí nós temos alguns exemplos da criatividade na pandemia. Creio que você já deve ter olhado isso, né? Lá nós tivemos a telemedicina, né? Que geralmente a pessoa pode fazer consulta de forma remota, né? E ela aproximou médicos e pacientes em tempos de crise. Nós tivemos aí promoções de pacotes antecipados, né? As formas de pagamento, uma inovação gigantesca na forma de pagamentos. O drive-thru, que é uma criatividade que surgiu também na pandemia. Os cursos gratuitos online lá da Faber-Castell para as crianças que estão em casa, né? Principalmente os donos de oficinas aí que trabalham aí para consertar notebooks e também utilizam de forma incessante os marketplaces. Olha quanta coisa bacana que surgiu na pandemia, né? E o que a gente pode fazer ainda. Isso está na área da nutrição e na área aí também da fisioterapia. Então tem muita coisa bacana que a própria pandemia já nos trouxe e com certeza vai se perpetuar ainda por um bom tempo. E nós temos outras plataformas, não sei se vocês conhecem outras plataformas, né? Nós temos aí o Mercado Livre, o Help, a Magalu, o Pertinho de Casa. São tudo plataformas aí que vocês conseguem também vender, dar uma visibilidade aí para a ideia de vocês, e vocês possam se lançar ao mercado, né? O Mercado Livre, que tem todo um processo de cadastro, você pode fazer lá os pedidos, faturamento por ele. O Help, o Magalu, o Pertinho de Casa também, né? Então, até o slogan, né, do Help, né? Não se estresse, peça uma ajuda. Sempre você vai encontrar alguém perto, que mora perto da sua casa, que faz algum serviço, você pode também empreender e utilizar essa ferramenta também. Pertinho de Casa, todos esses são aplicativos, tá, pessoal? E
São aplicativos que qualquer um de vocês aí, quando montar uma ideia, vocês podem entrar nesses aplicativos, fazer o cadastro e também aí participar e cada vez mais prospectar, cada vez mais aí os seus clientes e a sua participação aí do negócio, tá? Alguém já usou essas plataformas? Já ouviu falar? Já usufruiu de algum serviço dessas plataformas? Alguém já ouviu? Sim ou não? Mercado Livre, Help, Magalu, sim, né? Não sei se alguém usa no dia a dia, o pessoal do WhatsApp, o pessoal aqui do Google Meet, né? Então aqui são uma série de dicas para vocês, tá, pessoal? E, por fim, a gente acabando a aula aqui, nós temos, como a gente pode instigar a criatividade? Nós sempre tem que pensar em como a gente vai resolver problemas. E para resolver problemas, a gente pode reunir em equipe, você e mais 3 pessoas, e fazer um brainstorm de ideias, na qual é proibido vocês criticar ou julgar a ideia do outro. Coisa que vocês fizeram hoje aqui na aula. Cada um trouxe uma ideia, foi discutindo, harmonizando, e as ideias inovadoras são bem-vindas. Tudo que é inovador é bem-vindas. Quanto mais ideias, melhor. E construir ideias a partir dos outros também é uma forma de aperfeiçoamento. Tá? Então, a gente vai fazer essa ferramenta aqui, de forma prática com vocês, que é o Canvas. A gente vai fazer já nas próximas aulas, a gente vai fazer isso também. Tá ok? Então, ou seja, o primeiro segredinho, a gente tem que resolver problemas. Se a gente conseguiu resolver problemas, a gente trocou, fez feedback, a gente consegue também aí cada vez mais potencializar isso. Escreva todas as possibilidades que vocês tiverem, tá? Escreva num post-it. Quanto mais visual, melhor. Aquele famoso critério de gestão à vista. Não sei se vocês já viram. Eu não sei vocês, mas no meu quarto, por exemplo, é que eu não estou aqui no meu quarto, senão eu vou mostrar para vocês. No meu quarto, por exemplo, eu tenho um quadro de gestão à vista. Então, muitas das vezes eu sei o que eu tenho que fazer no dia, de manhã, à tarde e à noite. E muitas vezes até o próprio quadro me lembra, você esqueceu de fazer essa coisa. Esqueceu de ir no mercado para a esposa, um exemplo. Você esqueceu de fazer isso. Tem lá a live dos alunos. Versão à vista. Muitas vezes eu não preciso ficar olhando o celular, né? Ou automaticamente ficar olhando aqui o WhatsApp para vendo isso. A própria gestão à vista, ela bate ali, ela me incomoda. E nisso eu já faço um exercício também. Então, eu faço isso para a minha vida profissional e pessoal, mas tem empreendedor que faz, por exemplo, para o seu negócio. Sempre está mudando esse quadro para cima e para baixo, né, fazendo. E quanto mais colorido, né, ele for, melhor. Então, ou seja, o segredo de uma boa ideia, uma boa criatividade, quanto mais visual, mais colorido for, melhor. A gente usa isso com muito post-it. Então, a gente usa isso com post-it e a gente escreve todas as possibilidades possíveis. Tá? Já fizeram algum desses ferramentas, desses conceitos, pessoal? Já fizeram? Alguém já fez? Eu chamo de gestão à vista isso. Eu colo eles no espelho, bacana. Tem gente que cola qualquer tipo de lugar, né? Cola no espelho, bacana. Perfeito. E depois, pessoal, nós temos aqui o fluxo, né? Como que a gente vai fazer uma criatividade, colocar em prática? Né? Nós vamos primeiro, nada de aqui, né? Então, venha, transforme, agrega as ideias, converse um pouco com seus colegas, com seus pares, né? Toma um café, conversou com seus colegas, depois conversou com seus colegas, trocou bastante ideia, bastante informação, toma um café, respira, olha um pouquinho para frente, para o horizonte, busque referências sobre a sua ideia, fundamente ela, traga informações, aderência para ela. Aí vem a ideia, você toma mais um café de novo, aí você vai buscar referência de novo, aí você vai ouvir uma música. Então, ou exemplo, você pode fazer tantos daqui para cá ou daqui para lá. Mas tem gente que gosta, por exemplo, de ouvir música, depois busca referência, depois toma um café de novo, depois vem a ideia. Tem gente que já vem a ideia, depois toma café, busca referência, ouça a música, tá? Matura a ideia, né? Dê forma para ela, mastigue ela, estrutura ela de forma mais possível, mais completa possível, tá? Pesquise sobre ela, deixe ela mais visual, que é o quadro do gestão à vista. Então, tudo aquilo que está no papel, coloque em um quadro e depois execute. Tá? Esse é um passo a passo para a gente criar uma ideia, criar qualquer forma de ideia, alguma coisa,
até mesmo na vida de vocês, vocês podem usar essa ferramenta aqui, tá? Daqui para cá, daqui para cá, tá? A sequência é vocês que definem, pessoal, tá? Já ouviram esse quadro já? Sim? Não? Já? O Williams falou que já, né? Tá ok. Pessoal, encerrando a aula, né? O resumo da nossa aula hoje, tá? Que a gente falou sobre a teoria da efeituation, as noções tradicionais de como empreender, os princípios da teoria da efetuação, a questão do fracasso e oportunidade que está sempre, e o risco sempre está presente, e a criatividade como uma peça fundamental para tudo isso. Tá? Não esqueçam disso. Criatividade é tudo. Tá? Habilidades empreendedoras e o teste da medição generalizada. Esse daqui, pessoal, eu vou fazer com vocês na semana que vem. É um teste de medição generalizada, né, de Mike Kine. Não sei se vocês já ouviram falar desse teste, ou não ouviram, ou nunca ouviram falar. Nós vamos fazer esse teste semana que vem. E eu preciso que vocês definam para mim quem serão os grupos de vocês, tá? Os grupos serão no máximo de 5 alunos, tá? Do trabalho do semestre, tá? E ambas as turmas. Ambas. Então, que vem a gente faz esse teste, para a gente medir aí a capacidade de vocês de ser empreendedor, tá? Semana que vem nós vamos fazer de forma online. Na própria videoaula a gente vai fazer esse teste de forma prática, online, na hora vocês vão fazer, tá? Ele já vai te dar o resultado por e-mail de como que você tá, tá? Pessoal, dúvidas aqui, perguntas? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Não? Então, tarefa para a próxima aula. Não precisa mandar nada por e-mail, nada disso. Organize entre vocês, né? Trabalho os grupos, já deixo os grupos de vocês montados, né? Os grupos de vocês montados. E daí na próxima aula eu vou explicar o escopo do trabalho e do projeto. Só montar os grupos por enquanto, tá? De 5 alunos, tá bom? Perfeito, pessoal? E deixo essa frase aqui para vocês, pessoal, de agradecimento da aula, tá? E fico à disposição de dúvidas para vocês, tá bom? Dúvidas, pessoal? Pergunta? Vou mandar. Então, beleza. Eu vou fechar aqui então, pessoal, e vou mandar aqui já as atividades, vou mandar as atividades aqui da aula passada e da aula de hoje, tá ok? Então, tá bom. Pessoal, dúvidas, eu vou ficar aqui até as 4 horas, tá? Pode perguntar. Então, eu vou divulgar aqui já no WhatsApp, já as atividades da aula passada e dessa aula de hoje, tá ok? O pessoal do WhatsApp está ouvindo também. Vou divulgar as atividades da aula passada e da aula de hoje, tá ok? A atividade, no caso, o questionário avaliativo, né? Ok? Então, eu vou fechar aqui, tá? Quando eu divulgar e vocês responderam, vocês podem sair da gravação, tá bom? Pode ficar por enquanto aqui. Aguardem que eu já vou divulgar aqui, tá? Pessoal do WhatsApp, qualquer dúvida, pergunta também, por favor, tá? Vou- vamos lá.
Pessoal, receberam, hein? Atividade da aula passada e da aula de hoje. A lista de presença. Tudo certo, pessoal do Meet? Tudo certo, pessoal? Tá, perfeito. Então, 6 horas eu fecho a atividade da aula passada. Da aula de hoje, vocês têm até semana que vem para terminar, prazo de uma semana, tá? Terminar. A lista de presença eu fecho ela na aula de hoje. Então, até umas 4 horas ela vai estar aberta. Tá bom? Professor, Pode falar. a atividade da aula passada tá no. Eu não sei, eu acho que eu não achei de novo, porque eu entrei nos dois já. E daí já estou na pesquisa de satisfação da aula. E na atividade avaliativa não apareceu. Tá, você viu aqui no chat do Google Meet? Eu mandei ela aqui também. Você viu da aula passada e da aula de hoje? Você chegou a dar uma olhada aqui? Então foi aqui mesmo que eu entrei, professor. Só que eu entro na atividade avaliativa, daí aparece para pôr o RA e as perguntas que o senhor fez, o que é ter criatividade, nananã, daí depois daquelas perguntas, daí não tem mais, é só aquela. Isso, só aquela mesmo, só duas. Mas e a das maçãs? Isso mesmo. O da maçãs era para fazer em aula, né? Vocês já fizeram aqui hoje, né? Então, Tá. isso, das maçãs já fizeram em aula já. Eu só vou pedir para você montar um podcast para nós dessas histórias aí, entendeu? Você monta para você monta pra gente, por favor? Não tá. Então você vai pegar todas as histórias que o pessoal mandou aí no grupo, tá? Daí você vai montar, já que você é influencer, né? Então ajuda a influenciar cada vez mais o curso aí, né? Dá uma visibilidade pra galera. E a gente vai montar um negócio bem bacana aí, tá bom? Tá. Pessoal, ficou alguma dúvida? Eu tô aqui ainda. Quem tiver dúvida, pergunta, por favor. O trabalho lá, tem gente perguntando do trabalho, tá? O trabalho pode fazer sozinho ou pode fazer em grupo, tá? Pode fazer sozinho ou em grupo. Eu prefiro grupo de 5, porque senão fica muito tumultuado, pessoal. Grupo de 6, 7, 8, 10 pessoas fica muita coisa, tá? Então eu prefiro grupo de 5. Ou faz sozinho, tanto faz. Mas como é um trabalho em equipe, eu creio que dá para fazer todo mundo junto. Então, beleza. Pessoal, receberam todos aí a atividade da aula de hoje e da aula passada? Pessoal que está aqui no Meet, tudo certo? Ana Laura, ficou alguma dúvida? Ana Laura, desculpa. Se ficou alguma dúvida, pergunta. Então, tranquilo. Então, pessoal, ó, recapitulando. Final de cada aula, eu gravo toda a aula, disponibilizo no YouTube. Eu mando para os representantes, juntamente as atividades da aula, eu mando para os representantes. Tudo que eu faço na aula, pessoal, menos a alma, que eu não coloco aqui no grupo, tudo eu coloco no grupo da disciplina, coloco para os representantes, envio para eles por e-mail, envio por WhatsApp. Então, não tem como ninguém alegar que não está sabendo, tá? Se, porventura, alguém não está sabendo, está em dúvida, manda mensagem para mim que eu explico, mando de novo. Toda aula, essa é a minha forma de trabalhar, tá? É dando atividade, é fazendo coisa, é trabalho. Lá na administração, o pessoal é acostumado já. Então, vocês, eu até relevo, porque é a primeira vez que dou aula para vocês, né? Então, tudo bem, tá? Tá bom? Quem quiser tirar dúvida, fica à vontade, pessoal. Vou ficar aqui até as 4. E desde já agradeço aí, tá? A participação de vocês. Quem respondeu tudo, pode sair, tá? Registrou a presença lá, tranquilo.